Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito à COP27 e o combate à mudança climática global. O que nós pretendemos apresentar são os objetivos e as limitações da COP27 no combate à mudança climática global, que acontece na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito. Este evento teve seu início no dia 6 de novembro passado e deverá concluir em 18 de novembro de 2022. Para o conhecimento, sobretudo daqueles que não têm conhecimento a respeito dessa questão da mudança climática, eu gostaria de dizer para aqueles que não têm este conhecimento que a ONU, a Organização das Nações Unidas, começou a reunir lideranças e representantes de países desde 1995, após acordo para estabilizar as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera, firmado durante a Cúpula da Terra, conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992. Conferência essa da qual eu tive a oportunidade de participar. Desde então, outros compromissos foram firmados durante as edições da COP, como o Protocolo de Kyoto, de 1997, que estabeleceu o limite de emissões que os países desenvolvidos deveriam alcançar até 2012, e o Acordo de Paris em 2015, que definiu a limitação do aumento da temperatura média mundial a 1,5 grau centígrados, e a ampliação do financiamento de ações climáticas. Ainda em 2015, ano emblemático para os debates sobre o desenvolvimento sustentável, foi firmada a Agenda 2030, na sede das Nações Unidas em Nova York. O plano, assinado por 193 Estados-membros da ONU, reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas universais, criadas para erradicar a pobreza e promover a vida digna a todos. A COP27 é a 27ª Conferência do Clima da ONU, um evento que reúne governos do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil e diversas entidades privadas, com o objetivo de debater e buscar soluções para a crise climática causada pelo homem. Mais de 190 países participarão desta cúpula no Egito, entre os quais o Brasil, que terá a presença do presidente Lula e de sua comitiva. A conferência vem sendo realizada anualmente desde 1995, conforme já falei, que quer dizer Conferência das Partes. COP é uma expressão em inglês que significa Conferência das Partes, uma referência às 197 nações que concordaram com o Pacto Ambiental da ONU no início da década de 1990, mais especificamente em 1992, no Rio de Janeiro, na Cúpula da Terra. O tratado, chamado Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, tem como principal objetivo estabilizar a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera
e assim combater a ameaça humana ao sistema climático da Terra. Meus amigos, um fato que é importante todos observarem é que a questão do clima é uma questão que diz respeito à própria sobrevivência da humanidade. Todos nós estamos observando que o clima está mudando de forma radical em várias partes do mundo. E se nada for feito para evitar a mudança climática global catastrófica, que poderá ocorrer na medida que as temperaturas médias do planeta cresçam progressivamente ao longo dos anos, as condições da nossa sobrevivência estarão sendo comprometidas. De modo que esse evento do Egito é um evento da maior importância, que pode significar o início de um processo que contribua para a regressão dessa tendência de aumento vertiginoso da temperatura do planeta, que vai afetar a vida de todos nós. Isso vai afetar nossas vidas de várias formas. Afetará, por exemplo, a produção agrícola, na medida que as temperaturas cresçam de forma vertiginosa. Vai afetar o suprimento de água no planeta, na medida em que o processo de evaporação se efetive com maior desenvolvimento, com maior efetividade, vamos dizer assim. E na medida em que isso daí vai provocar secas intensas em determinadas áreas do planeta e chuvas bastante intensas também em outras regiões do planeta, como nós já estamos observando no momento. E além disto, o aumento da temperatura do planeta vai contribuir, não há dúvidas com relação a isso, ao degelo dos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, e também o degelo das cordilheiras. Na medida em que há o degelo das cordilheiras, isso vai impactar em termos de aumento do nível dos mares. E na medida que a temperatura aumenta também, o nível dos oceanos tende a crescer, de acordo com as leis da termodinâmica. Quanto maior a temperatura, isso significa que o volume de água tende a aumentar, os dos mares tendem a aumentar. Então isso vai impactar sobre cidades litorâneas que poderão ser inundadas pelo oceano, e também o desaparecimento de várias ilhas, onde habitam um grande número de pessoas que terão suas vidas comprometidas. De modo que esse evento do Egito, como eu já disse, tem uma grande importância, porque a partir desse evento poderão ser tomadas decisões que poderão reverter esse quadro catastrófico que há pouco lhes falamos. Bem, neste evento, na COP27, são 6 as prioridades para a ação climática internacional. A primeira prioridade diz respeito à criação de um mecanismo financeiro específico para compensar perdas e danos. A compensação de perdas e danos dizem respeito aos países que estariam ameaçados até na sua existência pela crise climática, como é o caso
do aumento do nível dos mares, que ameaça nações insulares. Como eu já disse, várias ilhas do Pacífico poderão desaparecer se a temperatura média do planeta ultrapassar 1,5 graus. Não é por acaso que essa meta de 1,5 graus foi estabelecida, exatamente para evitar que essas populações que habitam essas ilhas sejam comprometidas. Então, esse mecanismo financeiro para compensar perdas e danos dizem respeito aos investimentos que precisariam ser feitos para lidar com os estragos destrutivos que esses países insulares, como eu falei, não podem prevenir ou se adaptar com seus atuais recursos. É preciso observar que quando se fala de adaptação, existem duas situações. Uma são os países que podem se adaptar, adotar medidas de adaptação à mudança climática, e existem aqueles países que nem a possibilidade de adaptação tem, porque a existência, por exemplo, dessas ilhas, dessas nações insulares, elas não há a solução, a adaptação não se aplicariam a elas. Teriam que ser adotadas medidas concretas para fazer frente às perdas e danos que essas nações insulares terão. Então, como eu já disse, quando se fala de adaptação, significa reduzir os impactos, que é o que muitos países vão ter que assumir diante dessa situação crítica em que todos nós nos encontramos com relação à mudança climática. Então, adaptação significa reduzir os impactos. E quando se fala de mitigação, significa reduzir emissões. São duas situações. Mitigar significa reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E adaptação significa reduzir os impactos que as emissões dos gases de efeito estufa produzirão, contribuindo para o aumento do aquecimento global e, consequentemente, da mudança climática. Agora, já perdas e danos, nós falamos em adaptação e mitigação. São duas situações diferentes. Mitigação, como eu já disse, significa reduzir os impactos da mudança climática. E mitigação significa reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. São ações que alguns países farão ou mais adaptação ou mais mitigação. Agora, existe os países que terão que lidar com as perdas e danos que dizem respeito aos efeitos das mudanças climáticas que já ocorreram. Então, isso já está acontecendo. Tem várias ilhas do Pacífico que o mar já invadiu o seu território. Então, esses países precisam fazer frente a essas perdas e danos provocados pela mudança climática. No encerramento da COP26, realizada em Glasgow, em 2021, uma das questões discutidas era como os países supririam a necessidade de financiamento para perdas e danos de impactos das mudanças climáticas tão severos que já não é possível solucionar apenas com medidas de adaptação. Os mecanismos existentes para canalizar recursos, para reverter, minimizar ou lidar com as perdas e danos, são inadequados até o momento, porque seriam necessários recursos específicos, além de financiamento adicional para adaptação, ajuda humanitária e assistência ao desenvolvimento. A COP27 precisa dar início a um processo para formalizar um acordo financeiro focado em perdas e danos. Então, meus amigos, é importante observar o seguinte: uma questão é evitar a emissão de gases de efeito estufa.
em países que ainda não sofrem as consequências da mudança climática. Segunda medida seria a adaptação. No caso de países em que as mudanças climáticas já estão presentes. Então, quando se fala em adaptação, significa reduzir os impactos da mudança climática. Por exemplo, o Brasil mesmo já enfrenta consequências relacionadas com a mudança climática. Então, é importante que hajam medidas relacionadas com a adaptação. Além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, é preciso também a adaptação. Agora, a terceira medida seria a de financiar, ou melhor, compensar perdas e danos, financiamento para compensar as perdas e danos dos países que já tiveram, por exemplo, perdas já constatadas concretamente, por exemplo, pela elevação do nível dos mares em várias nações insulares do Pacífico. Então, a primeira prioridade seria criar um mecanismo financeiro para compensar perdas e danos, além do financiamento para lidar com a adaptação ao clima, os países que necessitarem de recursos para fazerem frente a isso, e para também reduzirem as emissões dos gases de efeito estufa. Minha segunda prioridade seria ampliar as medidas de adaptação à mudança climática. A adaptação significa se preparar para a mudança do clima. Não só para lidar com a mudança do clima que já está em curso, mas também para fazer frente à mudança do clima que ainda virá. Então, nesse caso, por exemplo, tem países que já têm planos desenvolvidos nessa direção, como é o caso da Holanda, que já desenvolve há vários anos estudos e já elaborou um plano voltado para o enfrentamento dos impactos que a mudança climática trará sobre a Holanda. Sobretudo a questão da elevação do nível dos mares. Haja vista que a Holanda, grande parte do seu território, mais de um terço do seu território, está abaixo do nível do mar. E que hoje existem, aliás, há vários anos a Holanda vem investindo no sentido de, digamos, se proteger das águas do Mar do Norte e também das inundações provocadas pelos rios que se passam pelo seu território. Mas, além dessas medidas que a Holanda já fez há vários anos, eles estão planejando também medidas adicionais para fazer frente aos impactos que a mudança climática trará sobre o seu país. Estas são medidas de adaptação que todos os países deveriam fazer. O Brasil, por exemplo, até o momento, não fez absolutamente nada com relação a um plano de adaptação à mudança climática, a partir da análise dos impactos que essa mudança climática poderá trazer sobre o nosso país. A segunda prioridade da COP27 é ampliar as medidas de adaptação à mudança climática. Adaptação, como eu já disse, significa se preparar para a mudança do clima. Significa a adoção de ferramentas e soluções para reduzir nossa fragilidade frente à crise climática. Os impactos das mudanças climáticas têm se tornado mais intensos e exigem que ações de adaptação sejam ampliadas e aceleradas para que possam atender necessidades de países e comunidades vulneráveis. O financiamento para a adaptação precisa aumentar de forma significativa. Na COP26, os países desenvolvidos concordaram em dobrar o financiamento para a adaptação até 2025.
em relação aos níveis de 2019, o que equivale a aproximadamente 40 bilhões de dólares. Muitas partes têm defendido, ou seja, vários países têm defendido destinar ainda mais recursos para adaptação e que esses recursos sejam equiparáveis aos destinados à redução das emissões. Os últimos dados disponíveis mostram que o financiamento dedicado à adaptação representa apenas 1/3 do financiamento climático total. A maior parte é destinada à redução das emissões dos gases de efeito estufa. Na COP27, os países desenvolvidos também precisam especificar como vão garantir que esse financiamento chegue a quem mais precisa. Então esse é um ponto também da maior importância. É preciso que os recursos cheguem aos países que mais precisam deles para se adaptar à mudança climática. A terceira prioridade diz respeito à mitigação, que significa diminuir emissões de gases do efeito estufa. São esforços para reduzir a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera e assim limitar o aquecimento global, bem abaixo de 2 graus centígrados. Bem abaixo de 2 graus centígrados. O Pacto Climático de Glasgow, estabelecido na COP26, solicitou que os países revisem e fortaleçam suas metas de redução das emissões para 2030, as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, ou NDCs. A sigla é NDCs, que são as chamadas contribuições nacionais para redução das emissões para 2030. Isso até o fim de 2022. Isso deve ser feito para que as metas nacionais estejam em linha com a meta do Acordo de Paris, de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus centígrados. Desde a COP26 até agora, apenas 23 países, de mais de 190, anunciaram novos compromissos. Apenas 23 países anunciaram novos compromissos. Todos os países, em especial os maiores emissores, devem fortalecer suas metas de redução de emissões para 2030. Essa é a recomendação do painel intergovernamental de mudança climática da ONU. Essas metas também precisam contar com apoio de políticas públicas e principalmente de investimento, para que sejam concretizadas. Em 2022, em uma reação à crise de energia desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, alguns dos principais países da União Europeia, emissores de gases de efeito estufa, estão reativando usinas de carvão e apelando a países da África e de outras partes do mundo em busca de novos fornecedores de gás. O tempo dirá se esses investimentos são temporários ou se vão comprometer as metas climáticas nacionais, ou seja, esses investimentos em aumentar a utilização das usinas de carvão, do gás natural e do próprio petróleo, na medida em que os combustíveis fósseis sejam utilizados para lidar com essa crise que a Europa enfrenta, com o problema do gás fornecido pela Rússia, poderá haver um comprometimento das metas climáticas nacionais. Considerando a falta de progresso até agora, esse é um fato objetivo, o relatório certamente mostrará uma lacuna entre as metas e tendências atuais de emissões nos países e os níveis necessários para limitar o aquecimento a 1,5 graus centígrados. Quer dizer, o que se constata
é que há uma falta de progresso até agora com relação à redução das emissões dos gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global e pela mudança climática catastrófica que está em curso. A quarta prioridade da COP27 é a de garantir que a promessa de 100 bilhões de dólares em financiamento climático seja cumprida e convertida em novos compromissos. Mais uma vez, o financiamento climático será um tópico central na COP27. Claro que sem recursos, nada pode ser feito. O financiamento climático, que é uma promessa já descumprida, vai ser um tema de destaque este ano, e não somente por causa das perdas e danos, não apenas para financiar as perdas e danos dos países já comprometidos pela mudança climática. Em 2009, os países desenvolvidos se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de anos por ano para ajudar nações em desenvolvimento em suas ações climáticas. Isso só para as nações em desenvolvimento, 100 bilhões de dólares por ano. Mas esse compromisso não tem sido cumprido. Os países desenvolvidos mobilizaram apenas 83 bilhões e 300 milhões de dólares em financiamento climático em 2020. Uma atualização desse plano é dobrar o financiamento para adaptação climática até 2025. A viabilização desses recursos é essencial, porque é um símbolo de solidariedade global e um elemento importante para manter a confiança no sistema multilateral e acelerar a ação climática nos países em desenvolvimento. A COP27 precisa garantir a certeza de que os 100 bilhões de dólares serão viabilizados até 2023. A quinta prioridade da COP27 consiste em avançar com um balanço global para definir um ritmo para a ação climática. O Acordo de Paris estabeleceu o balanço global, que é um processo realizado de 5 em 5 anos para avaliar os avanços coletivos em relação às metas de longo prazo do acordo. O primeiro balanço global começou em 2021, na COP26, e terminará em 2023, na COP28, que deve acontecer nos Emirados Árabes. A COP26 abriu o primeiro balanço global com um chamado a todos os países e demais entidades não estatais para que contribuíssem com o processo enviando informações. O balanço global precisa dedicar o próximo ano à análise técnica do progresso coletivo em relação às metas do Acordo de Paris, antes de chegar à COP28, com um pacote de medidas políticas que conduzirá as ações daqui para frente. É essencial que o resultado do balanço global seja politicamente relevante e não apenas um exercício de compartilhamento de informações com recomendações vagas e pouco práticas. A COP27 pode ajudar a direcionar o balanço global, oferecendo espaço para que países especialistas e entidades não estatais construam uma visão comum. Finalmente, a sexta prioridade seria colocar os compromissos climáticos de Glasgow em ação. Em Glasgow, governos, empresas e outros atores anunciaram muitos importantes compromissos, como, por exemplo, reduzir as emissões de metano, reduzir e reverter a perda florestal,
alinhar o setor financeiro com zero líquido até 2050. É importante observar que o termo zero líquido significa alcançar um equilíbrio entre os gases do efeito estufa lançados na atmosfera e aqueles que são retirados da atmosfera. Acelerar o ritmo de redução do uso de carvão. Duplicar o financiamento para adaptação até 2025, em relação aos níveis de 2019. Ampliar a iniciativa de adaptação lideradas localmente e interromper o financiamento para combustíveis fósseis. Essas promessas precisam ser convertidas em ações concretas e incluir evidências visíveis de avanços em direção a metas audaciosas. A COP27 vai acontecer em um cenário de instabilidades, mas oferece a possibilidade de promover cooperação no momento em que o mundo mais precisa. A realização da COP27 este ano marca o 30º aniversário da adoção da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Nos 30 anos, desde então, o mundo percorreu um longo caminho na luta contra as mudanças climáticas e seus impactos negativos no nosso planeta. Agora somos capazes de entender melhor o clima. Ou seja, a ciência por trás das mudanças climáticas. Avaliar melhor seus impactos e desenvolver melhor ferramentas para lidar com suas causas e consequências. Apesar dos esforços desenvolvidos para evitar o agravamento da mudança climática, os resultados obtidos até o momento demonstram que os esforços têm sido insuficientes para o alcance dos objetivos. Haja visto que cada um dos últimos 8 anos foi mais quente do que todos os registros conhecidos até agora, de acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial. Oficialmente, a comunidade internacional prometeu lutar para que esse aumento se mantenha em 1,5 graus centígrados. Meta que poderá ser superada ainda nesta década. O ano de 2022 será o 5º ou 6º mais quente conhecido, com base nos registros oficiais. As concentrações de CO2 na atmosfera são tão altas que a meta de 1,5 graus centígrados é quase inatingível. As geleiras nos Alpes, por exemplo, registraram uma perda recorde de massa glacial em 2022, com uma redução de espessura de 3 a 4 metros, muito mais do que durante o recorde anterior de 2003, de acordo com os registros que se tem. As emissões de metano, por exemplo, gás com grande efeito estufa, aumentaram drasticamente no ano passado, em 2021, com a retomada da atividade econômica global após a pausa causada pela Covid-19. As notícias sobre o aumento do nível dos mares também não são boas, devido ao derretimento das calotas polares. O Ártico, por exemplo, está desaparecendo. E grandes camadas de gelo da Antártida também já degelou completamente. O nível dos oceanos aumentou 10 milímetros desde janeiro de 2022, o que equivale a 10% do aumento registrado desde que as medições por satélite começaram há quase 30 anos. E o ritmo dobrou desde 1993. O ano de 2022 foi notícia por vários episódios climáticos catastróficos, inclusive no Brasil. Nós tivemos vários eventos catastróficos de inundações que
levaram muitas pessoas à morte por conta dessas inundações. Sabemos que alguns desses desastres, como as inundações e o calor no Paquistão, as inundações e os ciclones no sul da África, o furacão Ian, recentemente nos Estados Unidos, as ondas de calor e a seca na Europa, não teriam sido tão graves se não fossem as mudanças climáticas. Em todo o planeta, os recordes estão sendo quebrados, à medida que diferentes partes do sistema climático desmoronam. A verdadeira solução destes problemas, meus amigos, só acontecerá quando houver profunda transformação da sociedade atual. Este é um ponto que eu queria deixar bem claro aqui. A insustentabilidade do modelo atual de desenvolvimento capitalista é evidente, uma vez que tem sido extremamente destrutiva das condições de vida no planeta. Diante disso, é imperativo substituir o atual modelo econômico dominante em todo o mundo por outro que leve em conta o homem integrado ao meio ambiente com a natureza, ou seja, o modelo de desenvolvimento sustentável. Isso precisa ser considerado na COP27. Isso não está previsto discutir o modelo de sociedade na COP27, mas deveria ser. Esta é a minha opinião. Outra questão que a COP27 precisa considerar, e não está incluído entre os pontos a serem discutidos, é a adoção de medidas que levem ao fim a proliferação de guerras, que também são em grande parte responsáveis pelo agravamento ambiental do planeta. Entre as incontáveis consequências das guerras estão os efeitos devastadores sobre o meio ambiente, o bombardeio de alvos militares e populações civis, o intenso movimento de veículos e tropas militares, a grande concentração de voos de combate, os mísseis lançados sobre cidades e a destruição de estruturas militares e industriais durante todos esses conflitos também provocam a emissão de metais e outras substâncias que contaminam o solo, a água e o ar. Além da contaminação ambiental, é necessário considerar também a modificação das paisagens naturais e a perda da biodiversidade a longo prazo, seja pela presença de minas terrestres ou agentes químicos dispersos no meio ambiente. Isto precisa ser considerado na COP27. Infelizmente, este é um ponto que não está contemplado na agenda da COP27. Por fim, é importante ressaltar que a COP27 precisa considerar a necessidade da construção de um sistema de governança no planeta Terra capaz de garantir que o meio ambiente de nosso planeta não seja ameaçado por mudanças climáticas catastróficas e contribua para que as relações internacionais, que pioram a cada dia, não alimentem a proliferação de guerras, como é o caso, por exemplo, do conflito na Ucrânia. Sem a adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, de medidas que levem ao fim da proliferação de guerras e a existência de um sistema de governança do planeta Terra que assegura a defesa do meio ambiente e a paz mundial, a humanidade não reverterá a mudança climática que tende a ser catastrófica. Então essas são as minhas observações, meus amigos. Eu espero que, mesmo que esses pontos não sejam considerados na COP27, que pelo menos haja avanços naqueles 6 pontos, aquelas 6 prioridades que eu elenquei há pouco. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer com relação à COP27 e o combate à mudança climática global. Trata-se de um evento da maior importância, porque o futuro da humanidade vai depender muito do que aconteça, das consequências desse encontro. Eu desejo para todos um meu abraço fraternal.